dia. Quanto tempo, que saudade de vocês. Tudo bem? Como que tá? Como foi esse tempo? Eu já nem, sinceramente, eu não sei quanto tempo faz. Ontem eu estava falando com o Rico até, falando, nossa, aconteceu alguma coisa em um culto. Quando que foi isso que aconteceu? Foi muito especial. Ele falou, no culto de ontem. Eu falei, uau, é verdade. Que a gente vai viajando. Ontem a gente esteve em 2 cidades, viajamos a noite toda, saímos do Rio de Janeiro 1 da manhã para chegar aqui, para estar nessa manhã com vocês. A equipe toda aí, muito feliz. Foi um tempo muito especial que nós tivemos aqui no Brasil, vindo daquela ação na África, que eu tenho certeza que você acompanhou, lá na Uganda. Eu quero agradecer muito a essa igreja por ser nossa parceira realmente nessa missão, por estar em missão conosco. Nós enviamos as Bíblias lá, quase 700 Bíblias foram doadas àquele povo, e isso foi muito impactante, meus irmãos, ver aquelas pessoas. Eu sei que você deve ter visto algum videozinho ou não, mas se você não viu, depois dá uma olhada lá no Instagram, as pessoas recebendo as Bíblias, algo que inimaginável realmente, né? Passaram aqui chorando, caindo de joelho, quase desmaiando por receber uma Bíblia. É uma coisa assim que você não consegue imaginar que é possível pelo mundo o mundo que nós vivemos, né? Tanta facilidade, tantas Bíblias. Esses dias eu estava vendo um vídeo no Instagram de alguém que falou, deixa eu falar das minhas Bíblias, e tirou assim umas 50 Bíblias da estante, foi falando essa cor tal, e tem essa, e a linguagem essa, e aquela, e a Bíblia do missionário, e a Bíblia do desviado, e a Bíblia do... e a Bíblia Cristo Vive, que está aí também. Realmente, porque nós temos a palavra de Deus disponível para nós, o tempo todo, em todas as línguas, com as traduções, com a voz do Cid Moreira, do jeito que você quiser, né? Nós temos a Bíblia para ouvir, para ler, para falar, e é tão maravilhoso e confrontante você ver essas pessoas que não têm Bíblia, recebendo a palavra de Deus. Um dos momentos que mais me marcou nessa missão foi no final da 2ª cruzada que nós fizemos. Um garoto chegou lá, eu estava pregando sobre como nós podemos ser usados por Deus e o que nós precisamos para isso. Nós precisamos do Espírito Santo, se render a Ele, a ação dEle. Aquele garoto, ele foi cheio do Espírito Santo, e eu vi ele no meio da multidão ali, sendo cheio do Espírito Santo, chorando e tal. E eu senti que o Senhor realmente estava falando com ele, e depois eu fui falar com esse garoto, e ele disse que ele estava pastoreando a escola dele, e ele não tinha Bíblia, irmãos, e ele falou que ele brigou com o diretor da escola durante todos os dias da cruzada, porque ele queria trazer os alunos para que eles vissem outros jovens servindo a Jesus, para que eles vissem o que estava acontecendo, porque ele tinha ouvido falar, e ele não queria ir sozinho, ele queria trazer os alunos. E ele falou assim, por um milagre, hoje no último dia meu diretor deixou, e ele falou que se o inspetor fosse brigar com ele, fica tranquilo que o diretor ia estar com ele. E ele pôde então, e ele levou 27 alunos lá para a cruzada, e todos eles viram, e puderam ver a ação de Deus, os jovens sendo usados, e a gente fica pensando o quanto isso é maravilhoso, né? É como um raio de luz ali no meio deles, realmente, de ver a ação de Deus, ver uma outra nação que se importa com eles, que envia missionários, que envia recursos, que envia a Bíblia. Aquele jovem foi lá e foi impactado. Nós estamos com o número dele, conversando com ele sobre o que Deus está fazendo ali, de alguma forma encorajar esse homem. Esse garoto, um garoto, estava pastoreando a escola. Ele falou, eu sou o pastor da minha escola. E eu falei, que fé, que coragem, né? Porque nós vimos a realidade daquele lugar, irmãos. Não é muito diferente de se viver o evangelho naquele lugar, sabe? Uma realidade, dificuldades que nós não, todos temos dificuldades na vida. Não estou falando que nós não passamos por problemas, que nós não temos desafios, mas é muito diferente. E mesmo assim você vê pessoas ali entregues a Jesus, dispostas a servir, a pregar o evangelho, a levar os seus amigos, a arrumar problema na escola, para que eles possam receber. E isso só Jesus pode fazer. E é maravilhoso quando Jesus encontra corações disponíveis,
E hoje eu quero falar sobre isso com você. Gostaria de falar sobre isso, para encorajar um pouco mais. Eu creio que essa palavra, sabe, eu vim falando com o David aqui, eu falei, a semana toda eu estou orando, eu não sei o que eu vou pregar domingo lá, eu não sei. E eu vim orando, Senhor, o que eu vou falar? E hoje, enquanto nós estávamos aqui, o Senhor trouxe isso no meu coração. Então, ore para que o Senhor realmente fale conosco, e realmente que o Espírito Santo possa nos revelar a palavra de Deus, e o que Ele quer para esse tempo, o que Ele quer falar conosco no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos começar em Lucas, no capítulo 5. Abra sua Bíblia, liga sua Bíblia aí, Lucas 5. É isso aí, a partir do início mesmo. Eu vou ler na NVI isso aí. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença hoje, Pai. Nós estamos diante de um Deus vivo. Todos nós experimentamos isso na nossa vida. Se nós estamos aqui hoje é porque tivemos um encontro com um Deus vivo, Senhor. Nós cremos em Ti, nós recebemos a Tua palavra. Pai, nós não estamos diante de uma ideia, de uma filosofia, não, de uma ideologia, não, nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. Um Deus que nos criou, nos formou, nos planejou, todas as coisas colocou no seu lugar, para a glória do teu nome. E Pai, quando nós erramos contra Ti, o Senhor não nos abandonou, pois já antes da formação, antes da criação de todo mundo, o Teu Filho Jesus se entregou por nós. E por meio de Jesus, Senhor, nós podemos entrar diante do trono da graça de Deus, por meio desse sangue, do sangue derramado naquela cruz. E nós podemos falar contigo, e podemos esperar que o Senhor responda. O Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus que fala conosco, o Senhor é um Deus que intervém nas nossas vidas, o Senhor é um Deus presente, não é um Deus distante. E nós cremos nisso, e porque cremos nisso, nós esperamos essa manhã, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Nós estamos rendidos ao Teu Espírito Santo. Fale conosco, Pai. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. Nós carecemos da Tua palavra, nós dependemos da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, transforme a nossa vida, alinhe o Teu propósito eterno, a nossa vida com o Teu propósito eterno, em nome de Jesus. Faça nas nossas vidas o que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre chamado. Eu creio que, se você está aqui hoje, você sabe que você tem um chamado de Deus para a sua vida. E talvez nós não consigamos entender o que é o chamado. Sabe, eu creio que o chamado, ele já aparece em um desejo no nosso coração. Eu creio que esse chamado, ele
já é aquela vontade que Deus vai colocando no nosso coração, que não vem de nós, sabe, não vem de nós a ideia de pregar o Evangelho, não vem de nós a ideia de começar um negócio para fazer a obra de Deus, não vem de nós a ideia de plantar uma igreja, não vem de nós a ideia de servir em um ministério, não vem de nós a ideia de pregar, não, isso surge do coração de Deus. Eu creio nisso, e eu creio que se você está aqui hoje, você tem um chamado para a sua vida. Nós fomos chamados para fazer algo para a glória de Deus, não é só viver a vida aqui, mas viver para a glória de Deus. E esse chamado pode florescer de muitas formas, né? Alguns são chamados para ir, outros para enviar, outros, não sei, existem chamados, existem vocações diferentes, que a Bíblia nos diz, né? Ações diferentes, que a Bíblia nos mostra ali, de pessoas que serviram a Deus de formas diferentes, mas que receberam o chamado de Deus. A questão é que muitas vezes nós não entendemos como fazer, como realizar, como chegar lá, como cumprir esse chamado. Eu confesso para você que o chamado do Senhor para a minha vida começou ainda quando eu era uma criança, né? Esse desejo de pregar o Evangelho desde criança. Eu via meu pai pregando, eu via as histórias da minha família, da minha mãe, e eu sonhava em pregar o Evangelho. Eu ia com meu pai para as igrejas, ele me dava uma câmera na mão para eu fazer foto, tirar filme, para não dormir, porque senão eu dormia. Eu tenho um problema, irmão, eu durmo muito cedo até hoje, minha esposa sabe aqui, não consigo assistir um filme, durmo antes. Eu durmo cedo, acordo cedo, e sempre foi assim, desde criança. Meus primos sempre falaram, não dava para brincar até a tarde com o Luca, não dava, porque dormia, eu acordava antes que todo mundo, e acordava todo mundo ficava bravo comigo. Mas então eu ia na igreja com meu pai, eu via aquela ação, as coisas, eu queria ser. Eu lembro que desde criança eu brincava de hominho, eu já contei isso aqui, sabe? E tinha aquele bonequinho que pregava o Evangelho, e o outro que entregava a vida para Jesus, o outro que batia em quem estava pregando. Eu nem sabia como era, mas eu lembro que eu me emocionava, eu chorava, cara, pregando o Evangelho, chorava. Aí aquele entregava a vida para Jesus, emocionado, era uma coisa doida, não sei o que Deus estava fazendo em mim. E o outro batia em quem estava pregando, eu nem sabia que tinha isso, que tinha perseguição, que tinha todas essas coisas acontecendo, mas acontecia. E eu creio que ali já foi um chamado. Só que o tempo vai passando, e você começa a perceber, meu irmão, que não é porque você tem um desejo do chamado no seu coração, que você está pronto para cumprir esse chamado. Porque eu fico imaginando, se com 6 anos de idade, eu começasse a pregar as bobeiras que eu ia falar. O meu hominho lá entregou a vida a Jesus, e o outro bateu nele, essa é a mensagem que eu tinha. Agora vamos voltar a brincar. Falta de experiência, sabe, falta realmente de força para fazer. Por quê? Porque não necessariamente, porque nós temos esse desejo no nosso coração, nós estamos prontos para cumprir isso, para fazer. Não é chegada a hora de se fazer. E agora, como que isso acontece? E hoje, eu nunca fiz isso, mas hoje eu gostaria de contar um pouco da minha história, e talvez vá aí de encontro com a sua, o que você está vivendo também. Então eu quero contar um pouco do meu testemunho nessa caminhada com Jesus, tentando ali olhar um pouco o que aconteceu com os discípulos. Nós vamos começar ali com Pedro, com o Paulo também, mas talvez trazer essa questão mais prática da vida de hoje, no século 21, como que nós podemos viver o chamado. Então, desde criança eu tinha esse desejo. Na adolescência eu me afastei do Senhor, e aos 18 anos eu tive um encontro com Jesus de novo. E eu me lembro que quando eu tive um encontro com Jesus de novo, eu comecei a lembrar dessa vontade que eu tinha de pregar o Evangelho, e até passar pela minha cabeça, meu Deus, como eu estive tão distante desse desejo que era tão forte no meu coração. Como que eu pude ir tão longe, chegar num ponto que para mim era impossível de novo disso acontecer. Nunca na minha cabeça passava a ideia que um dia eu voltaria para pregar o Evangelho.
sabe, estava muito distante. Eu já estava indo, eu estava fazendo marketing, eu ia fazer a faculdade, tá bom que eu não estava fazendo coisa nenhuma, mas pelo menos eu me inscrevi no negócio lá, eu deveria estar fazendo, mas estava totalmente perdido na vida, mas perdido desse desejo de servir ao Senhor, que foi muito forte na minha infância. E daí, meu pai me convidou para vir para o Brasil e ser intérprete de pregadores. E agora aí começa uma coisa muito interessante, que eu acho que a gente precisa prestar atenção, que para realizar, cumprir o chamado, chegar no momento do seu chamado, daquilo que realmente Deus colocou no seu coração, é necessária uma preparação. E a preparação talvez não tenha nada a ver com aquilo que você crê que você foi chamado para fazer. Não, Deus me chamou para pregar nas nações, mas a porta que eu tenho agora é de ficar abrindo porta para pregador e levar mala para eles e traduzir eles e aguentar o pregador chato e conhecer uns legal e cozinhar e viajar e dirigir sem parar e ir de um lado para o outro e ter experiências muito difíceis que não tem nada a ver com aquilo que eu creio que o Senhor me chamou para fazer. Eu nem estou pregando aqui, eu só estou traduzindo, eu não tenho hora para nada, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso, mas que faz parte daquilo que nós estamos fazendo com Jesus, faz parte da obediência com Jesus. E eu acho muito interessante isso, que Jesus, antes de dizer para Pedro segui-lo, ele manda Pedro fazer alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo de segui-lo ali. Isso para mim é muito interessante nessa passagem. Será que nós estamos dispostos a obedecer Jesus, mesmo que não faça parte daquilo que Jesus nos chamou para fazer? E mesmo assim obedecê-lo pelo simples ato de obedecer, de conhecer, de saber que Deus está te preparando para algo assim? Quando eu vim para o Brasil, com 18 anos, nunca passou pela minha cabeça que eu ia ficar muito tempo aqui. O plano e o acordo com meu pai era o seguinte, e a passagem foi comprada, eu vou para 3 meses, porque o ano letivo começa de volta em setembro, então eu compro a minha passagem para ir, eu fico 3 meses e volto. Esse era o acordo, irmãos, esse era o plano, esse era o meu plano, é isso que a gente ia fazer. E quando nós chegamos aqui no Brasil, eu comecei a interpretar os pregadores, e aí, com muita convicção, eu criei que o Senhor estava me chamando para ficar. E aí, vai todos os planos do Luke embora, para obedecer aquele momento que para mim não tinha nada a ver, porque eu sempre criei que o chamado era para a Inglaterra, para pregar o evangelho na Inglaterra, mas de repente eu estava vindo para o Brasil, e o Senhor me chamando para ficar no Brasil, para obedecer a Deus nisso que não tem nada a ver com aquilo que eu esperava, e fazer escolhas muito difíceis. A Letícia sabe, e graças a Deus que isso aconteceu, porque na época eu namorava, e eu, para decidir ficar no Brasil, eu tive que quebrar um namoro, algo que eu desejava na época, mas para decidir, para obedecer a Deus, por acreditar que existia um caminho que Deus estava fazendo, algo que Deus iria fazer, uma obediência que talvez não fazia sentido para aquilo que eu cria que era o ponto final, mas que era necessária. E aí nós aceitamos ficar mais 3 meses, e de 3 meses, meus irmãos, viraram 5 anos, até que de novo eu pude ir para lá. E nesse percurso, eu posso dizer para você que muitas vezes aconteceu o que eu menos esperava que poderia acontecer no ministério. Ah, meus irmãos, você não tem ideia de quanto pastor, não pastor que eu encontrei na vida. E aí você poderia falar, fui machucado, me frustrei. Com certeza, Paulo também foi machucado, Paulo também se frustrou, Paulo também encontrou falsos irmãos, Paulo encontrou a falsa igreja, Paulo foi traído, Paulo foi quase morto por aqueles que ele mesmo estava pregando, mas a obediência dele e cumprir o que ele estava fazendo não estava ligado àquelas próprias pessoas, mas sim a Jesus que o tinha chamado. Agora, na própria vida de Paulo, você percebe que Paulo, ele foi chamado por Jesus, e já existia uma promessa para ele, desde o chamado. Jesus fala para Ananias, vai lá e fala para ele, que ele vai pregar para os gentios, que ele vai pregar para os judeus,
e que ele vai sofrer pelo meu nome. Aí você acha que tudo isso vai acontecer no ministério de Paulo, vai começar ali? Paulo passa 14 anos até ser enviado por Deus para cumprir o seu chamado. 14 anos desde o momento que ele encontra Jesus até o momento que ele é separado pelo Espírito para ser enviado para essa missão agora para os gentios. E nesses 14 anos o que aconteceu? Com certeza Paulo não deixou a fé de lado, porque ele não estava vivendo aquilo que ele cria que seria o seu chamado. Só que nós temos muitos problemas, irmão, de obedecer a Deus quando vai contra aquilo que nós acreditamos que é o plano de Deus para nós, segundo os nossos próprios planos. Mas são essas pequenas obediências, meu irmão, que moldam a nossa vida e trilham o nosso caminho para aquilo que Deus está fazendo. E eu me lembro que quando foi chegando perto da hora de ir embora, de voltar para a Inglaterra, eu estava trabalhando com o Thomas Tucci, que eu já falei muito sobre ele aqui. E eu falei: Thomas, eu tenho que ir embora. E ele falou assim: o que é mais importante para você? O que você acha que deve ser a sua vida, ou o que Jesus está fazendo na sua vida? E ali eu tomei uma decisão, uma pequena decisão, né? Às vezes a gente acha que é uma decisão na vida, meu irmão, são muitas decisões na vida, que vão voltando o nosso coração para a obediência de Deus, para a obediência de Jesus, para trilhar esse caminho, para viver esse chamado. Aí eu me lembro um dia que eu estava muito confortável interpretando, eu já estava bom nisso. Nossa, eu estava me achando um intérprete, interpretava qualquer língua que você mandasse eu interpretava. Aí eu comecei a pensar: esse é o meu chamado agora, então tá bom. Aí você muda, por quê? Porque você se acha confortável, então eu vou viver isso. Já que eu sou bom fazendo isso, então é para isso que Deus me chamou, então é isso que eu vou viver. E eu me lembro que meu pai chegou para mim e falou assim: agora, Luca, você vai aprender a pregar sozinho e orar pelos enfermos sozinho. E eu falei: não, eu sou intérprete. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? A gente fica confortável naquela primeira obediência. Antes era difícil, mas agora a gente aprendeu a fazer, então vou ficar por aqui mesmo. Também tem esse risco. Em um momento nós não queremos fazer, em um momento nós aprendemos a fazer e queremos fazer só aquilo, e deixamos nosso chamado. Uma hora nós queremos que o chamado aconteça, outra hora ficou bom aqui sem ele. E eu falei: tá bom. E eu posso dizer para você, meu irmão, foi muito difícil. A primeira vez que eu peguei o microfone para pregar na frente de uma igreja, tinha umas 15 pessoas, e eu tremia de nervoso, eu suava sem parar. Você não está entendendo, não era na unção não, era nervoso, medo. Realmente, cara, o que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar, eu não sei o que fazer, mas que escolha eu vou fazer? E se é isso que Jesus está me mandando para fazer agora, construindo em mim realmente algo que Ele irá fazer no futuro? Quais são as decisões que nós tomamos? O que pauta as nossas decisões diárias da vida, segundo aquilo que nós cremos que Deus quer fazer na nossa vida? Se eu, meu irmão, não fosse ali e falasse: tudo bem, então vamos, pai, o Senhor está falando, vamos lá. Era muito mais fácil interpretar. Se o cara errasse, ele errou. Se ele orasse e não acontecesse nada, foi ele que orou. Entendeu? Se era ele. Se ninguém gostasse da pregação, ia reclamar dele. E eu estava bem confortável ali, eu só interpretava e ia para jantar depois. Estava bom, já tinha acostumado a passar os perrengues aí, dormir em qualquer lugar mesmo, tudo bem, eu era jovem, não tinha problema, isso era de menos. Recebia lá, ganhava R$100 às vezes por interpretação, dependia da onde a gente ia. Mas eu estava curtindo, já tinha deixado a faculdade mesmo, isso aí já tinha deixado para trás, já tinha deixado o namoro, isso aí já estava para lá da minha vida, estava vivendo agora, vem outros passos de obediência, porque é uma preparação para o chamado, são coisas que Deus vai fazendo, e aí foi, então agora você vai começar a pregar, então beleza, como vai ser? De repente, uma pessoa fica endemoniada, meu pai fala: vai lá e expulsa o demônio.
na frente da igreja, na frente de todo mundo, eu com a câmera na mão, eu estava filmando ainda. Falei, vai lá. Eu falei, beleza. Aí eu fui, morrendo de medo, falando, meu Deus, o que eu vou falar? Esse capeta, eu não sei, nunca fiz isso. Muitas vezes a gente vai ter que fazer o que nunca fez, irmão, porque Deus está nos preparando. Mas aí a nossa escolha de obedecer. Eu poderia ter falado, não, faz o pai aí, meu. Aonde eu estaria? Quais seriam os outros passos que eu iria? Para onde? Quais seriam as decisões que aquela decisão me levaria a viver? Às vezes nós não percebemos as pequenas obediências. Pedro só tinha aquilo, eu vou voltar a pescar lá. Por que eu vou voltar a pescar lá? Mas foi porque ele voltou lá, naquela palavra que para ele não tinha sentido nenhum. Eu pesquei a noite toda, meu, eu sou especialista nisso. Aí o Senhor chega, mas tá bom, já que é o Senhor que está falando, eu vou. E porque ele foi fazer algo que para ele não tinha sentido nenhum, ele viu quem era Cristo, se ajoelhou diante dele, e Jesus falou, siga-me. Então entra agora para a jornada. Sabe, quais essas pequenas decisões que para nós às vezes é tão pouco? Alguma responsabilidade talvez que Deus está nos dando na mão, uma vida que o Senhor está colocando do nosso lado, que a gente fala, não, é problema demais para mim, não vou fazer isso. Meu irmão, talvez ali esteja o segredo da maturidade da sua vida, que você nunca vai alcançar de uma forma diferente. Não existe download, não é igual hoje na internet que a gente vai falar, não, eu preciso aumentar o meu nível, vou fazer um download e vou aprender isso. Não é assim, sabe, é vivendo, e a forma de aprender com Jesus é obedecer a Jesus, e Ele sabe falar conosco quando Ele quer que nós façamos alguma coisa. Você pode ter certeza. Você fala, como que eu sei que Jesus está falando? Você sabe, velho, é aqui dentro assim, ó, você não dorme, aquilo te persegue, não é? Você fica doido, Jesus está falando comigo, Jesus está falando comigo, só pode vir dele. Você sabe que dispara o seu coração, liga uma sirene dentro de você. Aí quando você não quer ouvir mesmo, aí vem um profeta e fala, e vem e confirma a palavra de Deus, aí Deus tem que desenhar na sua cara. Não, Deus não falou ainda. Você sabe que Ele está falando, você sabe, mas nós vamos desperdiçando esses pequenos passos de obediência, que vão preparando o nosso caminho para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Deus me chamou para ser um missionário na África. Você não vai começar sendo um missionário na África, irmão. Se for para a África de cara, você vai sair da fé, você vai perder a fé, você vai morrer. Ouve o que eu estou falando para você. Deus sabe nos preparar. Agora, será que nós podemos aceitar a preparação de Deus? Aí eu falei, então tá bom, então vou expulsar esse demônio. Aí expulsei o demônio, tá bom. Aí o próximo passo qual era? Hoje você vai pregar. Aí eu fui nervoso. E você não vai só pregar, você vai ter que orar pelos enfermos. E aí eu poderia ter falado para meu pai, não vou, não quero, não me sinto confortável, não é a hora ainda. Ou eu poderia falar, tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Sabe, talvez Deus esteja me ensinando. Vamos fazer isso. Começamos interpretando lá, começamos passando roupa dos pregadores, levando eles de um lado para o outro, dirigindo para cima e para baixo, traduzindo, passando dia e noite viajando. Começando assim, agora o Senhor quer que a gente expulse um demônio, vamos expulsar o demônio. Agora o Senhor quer que eu comece a pregar, então vamos preparar umas mensagens aí, vou tentar pregar alguma coisa, ouvir na internet, Billy Graham pregando, vamos juntar tudo e pregar, e vamos ver o que dá, e pregar 15 minutos, todas as mensagens da sua vida, nervoso, e chamar as pessoas para que elas possam vir e receber a oração. E sabe, meu irmão, enquanto eu estava sentando ali, Deus foi mostrando, trazendo essas coisas. Foram pequeníssimos passos de obediência, que talvez hoje não fariam sentido nenhum, porque por quantas pessoas eu já orei, quantas palavras eu já preguei, mas teve a primeira vez. E se não tivesse tido a primeira vez? E se ali eu não tivesse obedecido, e se eu não tivesse lançado as redes? E se eu tivesse falado, não, vê lá, deixa, já fiz, vou fazer depois, o que teria acontecido? Sabe, quais os passos de obediência que Deus tem colocado no seu coração, e você tem subestimado, porque não é o grande passo, não é a grande missão, não é o grande chamado. Por quê? Com certeza Paulo não entendeu nada quando ele teve que voltar para a terra dele, mas ele voltou para a terra dele.
Com certeza Moisés não entendeu nada quando ele teve que ficar 40 anos lá no deserto. Mas ele teve que ficar os 40 anos lá no deserto, sendo preparado, Deus nos preparando, mas passos de obediência. E depois imagina o terror de Moisés, falou: não, agora você vai ter que voltar e falar com o faraó. Por que eu vou fazer isso? Eu nem sei falar, Moisés falou. Mas ele foi, e se ele não tivesse ido, irmãos? A questão é o que nós estamos perdendo por não obedecer a Deus? Depois, mais para frente, quando o tempo passar, a conta vai chegar. O arrependimento de ter desperdiçado a vida por coisas tão pequenas como o medo, a insegurança, pensando que a nossa vida depende do controle das nossas próprias mãos. Nós não podemos pensar que nós conseguimos sustentar a nós mesmos, quando, se não for Deus que dá o crescimento às sementes, nós vamos comer o quê? Mas porque nós perdemos esses pequenos passos que para nós não é nada. Pregar para essa pessoa aqui na rua, orar por esse daqui, ir nesse culto hoje, na quarta-feira eu preciso ir lá orar, por quê? Vou semana que vem. Mas Deus está falando com você. Servir aqui na igreja, ajudar um irmão, sabe, abraçar uma família. Você não sabe o que Deus está trabalhando em você para realizar algo lá na frente. Mas são esses pequenos passos de obediência. E aí foi passando o tempo, eu lembro que as portas começaram a se abrir, aí Deus vai treinando a gente ainda mais. E um dia eu recebi um convite para ir, primeira vez que eu ia sair do Brasil, eu ia para os Estados Unidos, e uns amigos me convidaram: vamos lá para os Estados Unidos. Eu falei: vamos. Eu não tinha um tostão, irmão, eu era intérprete, começando a pregar, brother. Aí eu falei: vamos. Aí meu pai ia para a Itália, era um dos momentos mais difíceis que nós estávamos passando. E ele estava indo para começar lá o trabalho, a igreja estava nascendo lá, e ele chegou para mim e falou assim: essa é a minha oferta para você, me deu $100 para sua viagem. Que bom, só falta 2.900 agora, que bom, já tenho 100, e eu não tinha mais nada, irmão, eu tinha que pagar a passagem, e os irmãos já tinham alugado o carro, e já tinham pego o hotel, e a inscrição da conferência, e eu queria comprar umas roupas lá também, né? Mas tinha $100. Aí eu fui, um dia estava em Santa Gertrudes, lá na casa do meu primo, do Danilo, e eu estava tomando banho, e eu tinha $100, essa foi a primeira vez que Deus ia fazer isso comigo. E aí, enquanto eu estava orando, eu falei: Senhor, como que eu vou pagar essas coisas aí, Deus, tem que pagar esses negócios, o que eu vou fazer? Aí veio aquela convicção no meu coração: dê essa oferta para o pregador hoje. Aí eu comecei a chorar, irmão. Eu não sou super espiritual não, eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, o senhor não tem dó de mim não? Eu falei assim: estou nessa estrada igual um doido, trabalhando sem parar, não tenho um amigo, não vejo ninguém, vivo na estrada, tenho $100. O senhor não tem dó de mim? Aí eu comecei a brigar com Deus no chuveiro, irmão. Comecei a brigar com Deus no chuveiro, mas também sem falar nada para Deus, nada, eu desliguei o chuveiro, fui na minha carteira que estava no chão lá no banheiro, peguei aqueles $100, limpei a fumaça assim do espelho, olhei para os $100 na frente do espelho e falei: eu não dependo de você para viver a minha vida. Não é você que financia nada que eu vou fazer. Eu não dependo de dinheiro, eu não dependo disso daqui para fazer nada. Passos de obediência, irmão. Foi difícil obedecer? Não fazia sentido, eu só tinha $100, está doido? Deus não tem misericórdia comigo mesmo, é o que passava na minha cabeça. Mas passos de obediência foram $100, mas você pode ter certeza que no decorrer da vida tiveram momentos que foi muito mais depois, e que trouxe muita alegria. Mas se não tivesse sido nos $100, eu teria parado lá, irmão. Eu teria parado naqueles $100. Aí eu dei os $100, e na mesma semana aconteceu um milagre doido, que poderia não acontecer, mas aconteceu. Deus estava me ensinando alguma coisa, Ele realmente estava me ensinando que eu não dependia daqueles $100 para nada.
que Ele é o Senhor do ouro e da prata, Ele está de tudo. Agora a questão é em quem você vai pôr o seu coração, em quem você vai pôr a sua obediência. Porque no fim das contas você está obedecendo em alguém em qualquer decisão que você faz. Você está obedecendo o seu ego, você está obedecendo o seu medo, você está obedecendo a sua insegurança, você está obedecendo as suas economias, ou você está obedecendo a Deus. Você está obedecendo a lógica, está obedecendo a razão. E aí apareceu umas pregação lá que eu fui pregar nas igrejas que, meu irmão, pagou toda a viagem, em uma semana. Fiquei maluco, eu falei, esse negócio de ofertar dá certo. Aí eu cheguei nos Estados Unidos, e de lá nos Estados Unidos ainda, meu irmão, eu cheguei lá sem dinheiro, paguei as viagens, mas estava sem nada. Cheguei lá, uns irmãos começaram a me ligar para ofertar, eu ainda fiquei com $300 lá. Eu falei, mas quem oferta para missionário para ir nos Estados Unidos? Esse negócio está diferente, né? Não vai para os Estados Unidos, não vou ofertar, mas ofertaram. Fomos para lá e Deus fez, foi incrível. Nós podemos ver a obra de Deus. Aí vou para a Itália. Na hora que começa aqui alguma coisa, o Senhor me chama para a Itália, e nós vamos para lá. E eu começo a ajudar com meu pai lá, e a obra começa a crescer, meu coração está lá, e de repente o YouTube começa a aparecer aqui no Brasil, e as portas começam a se abrir. Só que eu estou trabalhando lá na Itália, eu estou com um compromisso lá com meu pai, nós estamos plantando a igreja, e de repente Deus coloca no coração da gente, eu vir para o Brasil de novo, mas não faz sentido nenhum. O meu chamado é para lá. Eu sempre criei, é para lá, eu estou aqui, agora estou vivendo isso, eu era o homem mais feliz do mundo. Nós estamos pregando aqui, isso está acontecendo, as pessoas estão se convertendo, e Deus chama para o Brasil de novo. Ah, meu irmão, e se eu não tivesse vindo para o Brasil? Mas tinha lógica, isso não tinha, irmão, não tinha segurança nenhuma, tinha mais segurança lá, estava acontecendo lá já. Aqui era um incerto de novo, mas a seguir a Cristo é aquela insegurança mais segura que existe, porque no meio de uma tempestade você está andando sobre as águas, sabe, essa é a questão. Agora, vamos obedecer a Deus, e você sabe que Deus está falando com você, aí vem para o Brasil de novo, e as coisas começam a acontecer aqui de uma forma impressionante. Deus começa a abrir as portas de novo, faz coisas gloriosas, e as portas estão acontecendo. Eu me caso, olha que coisa maravilhosa, tudo certo aqui, tudo acontecendo aqui. Aí Deus nos manda para a Europa de novo. Não faz sentido, porque é muito mais seguro aqui, é muito mais tranquilo aqui, já está acontecendo, a roda está virando, esse é o meu chamado, Deus. Será que essa também não é uma preparação para o que está por vir? Será que Deus não está preparando hoje a gente para aquilo que está por vir? Se um dia nós pudermos crer pelas passagens lá, os $3.000 que podia pagar a passagem para os Estados Unidos, e agora se Deus está nos levando a crer em sustentar um orfanato na África, fazer missões pelo mundo todo, se eu tivesse parado em pagar minha passagem, irmão, se eu tivesse ficado lá na Europa, será que hoje nós teríamos voltado de novo para a Europa e ter realmente uma influência sobre tantos jovens que acompanharam o trabalho que foi feito no Brasil, que não tinha sentido nenhum? E será que agora, se eu não fosse embora para lá, nós poderíamos preparar esses missionários que estão aqui agora para enviar pelo mundo todo? Mas não tinha sentido nenhum, não tinha segurança lógica, não tem. Mas são os passos de obediência a Deus que vão te levar para o seu chamado, e cada um tem o seu passo, a sua obediência, a sua realidade, mas todos nós podemos dizer sim ou não, quando as oportunidades chegam. Todos nós podemos voltar, jogar as redes, ou dizer não. Todos nós podemos confiar que os 14 anos Deus está nos preparando ou não, mas nós não queremos a preparação. Mas põe um jogador lá sem treinar para jogar a Copa, para você ver o que acontece. O cara vai ser vaiado, sai fora, você não está pronto, não consegue correr, não tem tempo de bola, não está pronto para fazer. Mas nós queremos que Deus nos coloque em campo quando nós não estamos prontos, mas nós não queremos a preparação,
porque o treinamento é o mais chato. Nenhum jogador gosta de treinar, só o Cristiano Ronaldo, né, que é doido. Mas nenhum deles gosta de jogar, gosta de fazer gol. Mas ninguém faz gol sem treinar. Ninguém entra em campo sem estar pronto para isso. E nós queremos que o chamado caia no nosso colo. Não é assim. Não é assim. E muitas vezes as suas decisões de obediência vão completamente contra a lógica, contra o que você esperava, contra o que você planejou. Então não se apegue ao seu plano, se apegue a Cristo. Porque é isso que ele diz para Pedro: siga-me, siga-me. E esse é o convite de Jesus para os discípulos: siga-me. E nós precisamos confiar que nesse caminho com Jesus, Ele está nos preparando para o grande momento, que nós vamos realizar aquilo que Ele nos chamou e nos preparou para fazer. E pode ter certeza que esses pequenos passos de obediência te levarão aos grandes passos de obediência. E você vai saber quando Deus está falando com você. Ele vai deixar claro quando Ele estiver falando. Vocês casados vão saber que Deus está falando com os dois. Deus não fica perdido, não nos deixa perdido. Ouça uma coisa: se você, meu irmão, ter o coração humilde para ouvir a Deus, Ele irá falar com você. O grande problema é que as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Mas quando nós estamos dispostos, nós cremos que o plano do Senhor é melhor do que o nosso, que a obra de Deus é maior, que Ele tem planos maiores, sonhos maiores, e nós nos colocamos ali em obediência a Deus. Talvez não faça sentido muitas coisas. Desde o início, a minha própria família chegava: Luca, volta para a faculdade, você é jovem demais. Não estou falando para você sair da faculdade, estou falando para você seguir a Cristo. E talvez na sua faculdade esteja o seguir a Cristo, e esse seja mais difícil. Para mim seria muito mais difícil para a faculdade, falo para você. Graças a Deus que Deus mandou sair. Brincadeira, me arrependi, irmão. Eu queria ter estudado antes, né? Depois, agora estuda na estrada. Mas é seguir a Cristo, é obedecer a Ele, sabendo que Ele está nos preparando. E esses pequenos passos, eles vão te dando a força, a habilidade, a experiência, sabe? Ele vai te ensinando a como fazer no próximo passo, e fazer no próximo passo. E eu posso dizer para vocês, esse ano eu vou fazer 30 anos de idade. Começamos lá com 18, Deus nunca nos deixou, nunca nos faltou nada, irmão, nunca, 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 nada do que nós precisamos faltou. Talvez algumas coisas que nós queríamos não teve, mas o que precisava nunca faltou. E isso é glorioso. É glorioso saber que Deus cuida. E quando eu falo de precisar, meu irmão, eu não estou falando assim: eu tenho um sapato. Tá bom, se eu tenho um sapato, eu preciso. Mas o dia que eu precisei de um carro, Deus deu. Quando eu não precisei, eu não tinha. Mas o dia que eu precisei, eu tive. O dia que eu precisei dormir em uma cama de casal, Deus deu. Depois que eu casei, nunca mais dormi em sofá. Antes eu só dormia no chão, no sofá. Era assim a casa do missionário. Tá um missionário vindo aí, tem um canto lá para ele. Depois que eu casei, eu preciso de uma cama. Sempre teve cama. Por quê? Porque Ele dá, Ele faz, Ele cuida. Mas aí vai de nós acreditar que Ele está nos levando na direção certa e dar os passos de obediência quando a voz do Senhor é dita. Pequenos passos que nos levarão aos grandes passos. Eu creio que o Senhor está levantando aqui uma igreja missionária, que não só enviará pessoas, mas será uma igreja que é enviada. Mas nós precisamos estar prontos para isso, nos preparando para isso, e entendendo que enquanto nós não estamos vivendo lá, é o tempo de treinamento. E às vezes o tempo de treinamento não tem nada a ver com aquilo que nós imaginamos que seja o nosso chamado, que na verdade tem a ver, pode ter certeza, que você vai perceber na hora que as peças se encaixam. Mas é você se submeter ao discipulado de Cristo, que começou com uma palavra para Pedro: joga lá de novo, vai pescar de novo o que você fez, faz de novo. Para Paulo começou com uma promessa e muito tempo para que ela se cumprisse, para Moisés também, para nós também. Mas é o preparo de Cristo para a grande obra, e a obra gloriosa que Ele fará na nossa vida, que Ele está fazendo na nossa vida, e nós não podemos deixar isso de lado. Mais uma vez eu quero falar isso,
não subestime os pequenos passos de obediência. Você não sabe o poder que isso tem em você, no mundo espiritual. Você não sabe o que acontece com você quando você está obedecendo a Cristo, quando você está dando um passo de obediência a Cristo. Talvez não faça sentido nenhum. Senhor, mas o que é isso? Eu não sei. Sabe, foi uma coisa muito linda que aconteceu lá na Uganda. Vou contar com vocês. Tinha um menino, ele chegou vendendo banana, e realmente, irmão, eu estava com a cabeça tão cheia que eu nem vi o menino vendendo banana, sinceramente. Mas aí, sabe quando você para aí, ouve esse garoto? E eu olhei para ele, e ele pegou e falou: eu estou vendendo banana. Eu tirei um dinheiro lá e dei um dinheiro para ele, peguei uma banana, e na hora ele se ajoelhou para agradecer. E eu peguei a mão dele e falei: você não tem que ajoelhar, não, tá aqui. Porque eles ajoelham assim, é uma coisa, ajoelham diante das pessoas, como se as pessoas fossem mais importantes. Eu falei: não, você não tem que ajoelhar. Aí ele: não, obrigado, é que eu estou pagando a inscrição para a minha escola. Aí eu falei: que legal. E nem pensei no que ele falou, e voltei de novo organizando, e a van tem que sair, a gente tem que chegar a tal hora, porque todo mundo entra aqui, todo mundo já comeu e tal. Aí de novo, aquela convicção no coração, volta a falar com o menino. Eu fui de novo, perguntei: quanto que custa a inscrição dessa escola? Ele falou: custa tanto. Eu falei: então tá bom, não era muito mais do que aquilo que eu tinha dado para ele. E eu peguei e dei de novo. E meu irmão, para mim esse foi um dos momentos mais especiais. Aquele garoto que antes tinha se ajoelhado para agradecer, ele pulou no meu pescoço e me deu um abraço. Está vendo? Talvez ele nunca saberia que nós somos iguais, que tem pessoas que o amam, que não tem que ajoelhar, que nós somos juntos, que ele pode me abraçar como um amigo, só porque eu comprei uma banana. Você não sabe o que pequenos passos de obediência pode fazer na sua vida, na vida da pessoa. Você não sabe o que Deus está trabalhando, mas Deus está trabalhando, e nós precisamos aprender a obedecer a Deus, para sermos preparados por Ele, para cumprir o nosso chamado. Às vezes não fará sentido, mas lá na frente nós vamos ver a história que Deus está construindo. Então fique de pé, por favor. Eu quero orar com você, você que quer viver essa vida com Deus, você quer ser usado por Deus. Talvez você fale: Lucas, mas eu estou velho demais, e eu já falei para você do Thomas aqui, eu vou falar de novo. Cara, enquanto nós estamos vivos, Deus tem plano para nós, gente. Se Deus não tivesse mais plano, a gente não estava aqui. Nós estamos aqui, Deus quer fazer alguma coisa ainda. O Thomas com 40 anos virou um missionário. Até 40 anos ele ficava lá, era um cristão, tal, ajudava, mas com 40 anos ele falou: eu quero entregar minha vida para isso. E com 40 anos, ele começou com 40 anos, a igreja falou: você é velho demais. Eu já falei para vocês, hoje o Thomas está vivo, em 96 anos, ainda pregando o evangelho. Começou com 40, ele já viveu mais tempo pregando do que tempo sem pregar. Então não tem hora, basta obedecer. Se Deus está te chamando, basta obedecer. E talvez a obediência não vai começar, vai para lá, não, vai começar aqui, ó. Faz isso aqui, ó, dá um estudo bíblico, vem aqui, ó, ensina aqui. Tem um vizinho seu, presta mais atenção nele, dá esse espaço de obediência, que vão ensinando, educando a sua vida a seguir Jesus, porque vai chegar a hora que Deus vai realizar aquele grande chamado que queima no seu coração. Ele vai revelando a ti, mas os pequenos passos de obediência são necessários, que vão ensinando e educando a nossa vida, e preparando a nossa vida pelo que está por vir, para que a gente não morra na batalha, para que a gente vá forte, para que a gente consiga levar pessoas conosco, para que a gente esteja preparado para viver aquilo. Então você, que sabe que essa pregação foi para você, eu gostaria que você viesse até aqui à frente. Eu quero orar com você. Vem até aqui à frente. Sim, Senhor, eu quero chamar o Ministério da Intercessão para orar conosco. Vem aqui, por favor. Vamos orar. Vem aqui, vem aqui. Isso, está vendo? Um grande passo de obediência que você está dando hoje, porque você sabe que essa pregação foi com você. Esse já é um passo. E não pense: é um pequeno passo. É um passo do que Deus está fazendo. É um passo. Vir aqui é um passo, e o Senhor vai trabalhando em nós, vai trabalhando para as coisas maiores que Ele vai fazendo. Pastores de acolhia, por favor. Esses pequenos passos vão preparando a nossa vida para o que o Senhor está fazendo, e não existe
Sabe, não pense que já é tarde demais, não pense que é cedo demais. Se Deus está falando, é hora de obedecer. E esses são os passos da obediência.